Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Mairo Christian. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Crescer com a Bíblia. E hoje nós iremos refletir o capítulo 3, versículo 98, até o capítulo 4, versículo 15 do livro de Daniel. Um texto que nos conduz a uma experiência profunda de revelação e conversão. O rei Nabucodonosor, senhor de um grande império, dirige-se a todos os povos e proclama: quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno e seu domínio dura de geração em geração. Então nós vamos refletir esse texto hoje. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia esse texto antes de continuar esse podcast. A gente até dá essa sugestão. Leia antes de começar o nosso podcast e depois que concluir, releia novamente para conseguir aprofundar ainda mais a leitura desse texto. Então, vamos, sem delongas, continuar a nossa reflexão deste texto bíblico. Mas essa profissão de fé que acabei de ler, no capítulo 3 do livro de Daniel, é uma profissão de fé que nasce de uma crise. O rei confessa: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me aterrorizou. E aqui, nesses versículos, no início do capítulo 4, nós encontramos uma verdade espiritual essencial. Mesmo no auge da prosperidade, o coração humano pode ser inquietado por Deus. Como recorda o salmista: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Salmo 95, versículo 7 em diante, nos diz isso. Então, este sonho do rei é um sonho que é carregado de simbolismo. Nabucodonosor vê uma árvore imensa. Basta a gente ler o texto. Havia uma árvore de grande altura no centro da terra. Cresceu e tornou-se forte. Sua altura chegava ao céu e era visível até os confins da terra. Esta árvore representa o poder humano de uma máxima expressão: grandeza, domínio, prosperidade. Sua sombra acolhe os animais e seus frutos alimentam todos. No entanto, essa imagem grandiosa revela também uma tentação: a autossuficiência. O ser humano, ao experimentar o sucesso, pode esquecer-se de Deus. E aí a Escritura nos adverte: cuidado para não dizeres em teu coração: foi a minha força e o poder da minha mão que me proporcionaram estas riquezas. A gente pode ver isso no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Então nós vemos que a autossuficiência humana pode fazer com que o ser humano pense que não precisa de Deus. Pode acabar esquecendo-se do Senhor. Só que de repente o sonho muda. Um mensageiro celeste proclama: derrubai a árvore, cortai seus ramos. O que parecia inabalável é abalado. Assim, a palavra nos ensina que nenhum poder humano é absoluto, como afirma o profeta. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa verdade atravessa toda a revelação bíblica. O Senhor exalta os humildes e derruba os soberbos. Você lembra onde nós podemos encontrar esse texto? Está nos evangelhos, está no Evangelho de Lucas.
No primeiro capítulo, Maria proclama no Magnífica: derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. O orgulho fecha o coração para Deus. A humildade abre o caminho para a graça. Contudo, há um detalhe fundamental no sonho. O tronco permanece na terra. Isso revela que o juízo de Deus nunca é destruição definitiva, mas caminho de conversão. Deus corrige para salvar, como diz a carta aos Hebreus. O Senhor corrige a quem ama. E além disso, o rei ouvirá ainda que perderá o coração humano e viverá como animal por um tempo. Essa linguagem forte indica a perda da verdadeira dignidade humana quando o homem se afasta de Deus. Criado à imagem e semelhança do Senhor, o ser humano só encontra sua identidade plena quando reconhece o Criador. O objetivo de tudo é claro, para que todos os viventes saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos humanos. Trata-se de uma catequese universal. Deus age na história para ensinar, para conduzir, para salvar. Esse texto também nos convida a olhar para o Evangelho. Jesus apresenta outra árvore. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Quando cresce, torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 em diante. Diferente da árvore do orgulho humano, o reino de Deus cresce na humildade, no silêncio e na confiança. E São Paulo nos recorda o caminho verdadeiro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E diz ainda: pelo amor, colocai-vos a serviço um dos outros. No mesmo capítulo, agora o versículo 13. A verdadeira grandeza não está no domínio, mas no amor que se faz serviço. Diante disso, somos chamados a uma pergunta decisiva: onde está a raiz da nossa vida? Em nós mesmos ou em Deus? Estamos construindo uma grandeza baseada no orgulho ou uma vida enraizada na graça? São perguntas que nós devemos nos fazer e que esse texto do livro de Daniel nos conduz a essa reflexão, a esse questionamento. O sonho de Nabucodonosor é, na verdade, um chamado à conversão. Deus fala também hoje, muitas vezes, através das crises, das inquietações e até dos medos. Ele nos convida a reconhecer que só Ele é Senhor. Que possamos, à luz dessa palavra, abrir o coração e repetir com fé: Senhor, Teu reino é eterno, Teu domínio dura para sempre. E que a nossa vida, longe de ser uma árvore de orgulho, se torne uma árvore fecunda no amor, enraizada em Deus. Então, concluímos desta forma o nosso podcast. Compartilhe, curta o nosso YouTube, o Instagram. Qualquer dúvida, você pode colocar sua pergunta que nós iremos responder. Muito obrigado pela presença de todos. Forte abraço e até o próximo Crescer com a Bíblia. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.